Sabe, o que acontece quando a ideia de progresso começa a se parecer com uma cerca? Essa é a pergunta que a gente vai explorar hoje, olhando para a história da comunidade quilombola de Vila Nova, lá no sul do Brasil. Vamos entender como grandes projetos em nome do desenvolvimento estão literalmente cercando um modo de vida que existe há séculos. Essa citação que abre o estudo que a gente está analisando já diz tudo, né? Uma cerca significa um dono. Ela captura a essência desse conflito. De um lado, uma visão de mundo onde a terra é de todo mundo, para o uso comum, e do outro, um modelo que chega para delimitar, para excluir e para dizer isso aqui tem dono. Então, esse vai ser o nosso caminho. A gente começa com essa metáfora da cerca, depois entende a ideologia por trás dela, aí a gente mergulha na história da comunidade de Vila Nova, vê como essa cerca está sendo construída, como eles estão resistindo, e no final a gente se faz a pergunta-chave. Afinal, qual é o preço desse progresso? Ok, vamos começar desvendando essa ideia. O que quer dizer, na prática, que uma cerca é uma cerca hoje, no meio de um conflito por território? A história se passa no sul do Brasil, onde uma comunidade tradicional está sendo espremida por um modelo de desenvolvimento que basicamente cria barreiras. E esse cercamento vai muito além de um simples arame farpado, sabe? É um processo muito mais profundo de exclusão, que afeta não só a terra, mas a cultura e a identidade das pessoas. Agora, vamos entender qual é o motor por trás desse cercamento todo. O que impulsiona essa corrida pelos territórios? Bom, a resposta está num modelo econômico que a gente chama de neoextrativismo. Pensa no neoextrativismo como uma versão 2.0 daquela exploração de recursos antiga. A lógica é bem direta. Tirar da natureza o máximo de recursos, minério, madeira, o que for, em uma escala gigantesca e exportar quase sem beneficiamento nenhum. A promessa é sempre a mesma: crescimento, dinheiro, modernização. Mas a questão é, para quem? E aqui a gente vê as duas caras da moeda. De um lado, tem o discurso oficial, que fala de progresso, de empregos, de riqueza. Do outro, o que acontece no dia a dia, no chão da comunidade. O meio ambiente se degrada, famílias são deslocadas e todo um modo de vida se perde. A pergunta que não quer calar é: para quem de fato é esse progresso? Bom, agora vamos sair um pouco da teoria e conhecer as pessoas e o lugar que estão bem no centro desse conflito. Vamos dar um pulo no Quilombo Vila Nova. A gente está falando de um quilombo, uma comunidade que foi fundada por descendentes de pessoas escravizadas que lutaram muito por sua liberdade e construíram o seu próprio território. Para eles, a terra não é uma mercadoria, algo que se compra ou se vende. É a base da história deles, da cultura, da identidade. E o modo de vida deles é completamente diferente. É uma economia que se baseia na cooperação, no uso sustentável do que a natureza oferece, como a colheita do butiá. Lá, o território não é definido por um mapa com linhas de propriedade. Ele é definido pelas relações sociais, culturais, pela vida em comunidade. É um espaço de vida. Certo, agora que a gente já conhece a comunidade, vamos ver como essa tal cerca está sendo construída ao redor deles. E não é um projeto só não, é a soma de vários. A primeira parte dessa cerca é a silvicultura. São aquelas plantações gigantes de pinos. O estudo até chama de deserto verde. E faz todo sentido. Onde essas árvores que não são dali avançam, a vegetação nativa some, os bichos somem e, junto com eles, as práticas tradicionais da comunidade. A segunda ameaça vem de baixo, do solo, a mineração. Grandes empresas querem extrair titânio e os pedidos de exploração cobrem uma área imensa do município. Isso coloca em risco direto a terra que a comunidade usa para plantar, para criar seus animais, para viver. E aí vem a terceira parte da cerca, que talvez seja a mais inesperada de todas: a energia eólica. Pois é, apesar de ser vendida como uma solução limpa, sustentável, na prática, esses parques eólicos gigantescos também precisam de muito território, competindo diretamente com o modo de vida da comunidade. E o resultado final é esse. Quando a gente junta as peças, a silvicultura, a mineração e os parques eólicos, elas formam uma barreira quase perfeita. Aquela metáfora da cerca se torna uma realidade bem concreta, encurralando a comunidade e cortando o acesso deles a áreas que são vitais para a cultura e a sobrevivência deles. Diante de um cercamento tão poderoso, a comunidade poderia ser só uma vítima da história. Mas não é isso que está acontecendo. Vamos ver agora como eles estão lutando para se fazerem visíveis e ouvidos. A estratégia deles é o que o estudo chama de resistência. É uma forma de lutar que não é só sobre dizer não, mas sobre afirmar a própria existência. Eles criam seus próprios mapas para mostrar: olha, a gente está aqui.
Eles se organizam, protestam para que suas vozes sejam ouvidas. E, muito importante, eles usam a lei para mostrar as falhas de todo esse processo. E aqui a coisa fica até irônica, porque a prova do estrago vem dos próprios estudos de impacto ambiental feitos pelas empresas. Tá lá, preto no branco, nos documentos oficiais. Eles mesmos admitem que os projetos vão causar perda de biodiversidade, destruição de economias locais e perda de terras ancestrais. A própria burocracia do progresso acaba confessando o estrago que vai fazer. E talvez a falha mais grave de todas seja esta aqui. Existe uma lei internacional, a Convenção 169, que garante a povos como os de Vila Nova o direito de serem consultados antes de qualquer projeto que afete suas terras. É um direito humano básico de decidir o próprio futuro. E segundo a pesquisa, esse direito foi simplesmente ignorado. E tudo isso nos leva à nossa última parte. A história de Vila Nova não é um caso isolado, sabe? Ela nos força a olhar para um quadro maior e a questionar o próprio modelo de progresso que está em jogo aqui. Para a gente ter uma dimensão da escala dessa pressão, olha só esse número, mais de 90%. Essa é a porcentagem da área do município de São José do Norte que está coberta por pedidos de mineração. É uma ocupação quase total do território, o que mostra bem o tamanho da ambição por trás desse cercamento. O que nos leva, então, à pergunta fundamental de tudo isso: se um modelo de desenvolvimento precisa criar cercas, expulsar pessoas e destruir modos de vida para poder existir, a quem ele serve de verdade? E, no final das contas, a resposta da comunidade não é só um não para o que está vindo de fora. É um sim para outra forma de viver. Eles lutam pelo direito ao seu próprio modelo de existência, que é baseado na terra, na comunidade e no que eles chamam de paz quilombola. É uma visão de futuro onde o progresso não se mede pelo que se extrai da terra, mas pelo que se cultiva nela. Uma visão de futuro que definitivamente não precisa de cercas.